E o vídeo de hoje é de um bolo de 15 anos para 300 pessoas. Acompanha até o final, que eu vou estar mostrando essa decoração que ficou bacana, que ficou legal. Olha o resultado e vamos lá para o bolo. Já vai chegando, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você ainda não ativou. Deixa aí nos comentários de onde é que você está me assistindo. Se é da Bahia, se é de São Paulo, seja lá de onde for, deixa aqui para eu saber, para eu mandar um beijo para você, que eu amo responder os comentários. E o primeiro bolo que eu começo a fazer é um de 35 centímetros. Foram 6 bolos no total, com esse rendimento para 300 fatias. E foram 2 de corte e 4 de andar. Então, esse bolo de 35 centímetros era para ficar na cozinha para corte. Eu acabei colocando um vaso de recheio em cima e aí acabou amassando um pouquinho. Mas nada que o chantilly não resolva, né? Então eu fui cobrir aí, fiz. Esse bolo era lilás, todos em lilás. Mesmo o da decoração da cozinha, eu fiz também lilás para ficar tudo no padrão. O mesmo tipo de decoração. A única coisa que eu não fiz foi colocar o topo. Então, para conseguir o mesmo tom de lilás, eu teria que tingir tudo de vez. Ou então, medir a quantidade. Então, é bem complicado para você conseguir o mesmo tom exato. Então, eu não me preocupei muito com os tons dos bolos da cozinha. E aí, fiz um e fiz outro. Cada um ficou de um jeito. Teve o segundo bolo que eu vou decorar. Vocês vão ver que vai ficar com as pintinhas. O corante não dissolveu direito no chantilly. E aí, depois de o bolo todo feito, ele começou a aparecer umas pintinhas. Graças a Deus que isso foi no bolo que ia ficar na cozinha. Então, a decoração do bolo foi o heavy cake com alguns chocobol com tipo perolado. Eu utilizei brilho branco cintilante branco cintilante e perolado. Então, aí eu tô fazendo o segundo bolo agora. Esse segundo bolo é de 30 centímetros. Ainda vai ser o que vai ficar na cozinha também. E eu já fiz. Aproveitei, já bati o chantilly junto com o corante para só precisar hidratar. Não precisar estar acrescentando corante, porque ia ser bem mais trabalhoso. Então, como eu tinha vários bolos para fazer, eu fiz isso. Aí fiz uma misturinha do lilás com o roxo açaí, lilás açaí, todos da iceberg. E provavelmente o que aconteceu nesse segundo aí foi porque foi questão de lote ou então questão de prateleira, tempo de prateleira do corante, por não ter dissolvido completamente. Porque eu tinha parado de utilizar mix justamente por isso, porque eu estava tendo muito problema com os corantes rosa, com todos os tons de rosa que eu tingia e depois ele acabava pigmentando, abrindo uns tonzinhos. Então isso fica feio. O bolo tá todo lindo e daqui a pouco tá lá uma manchinha. É desagradável. Então, com essa espátula lisa aí, depois de deixar o bolo todo lisinho, eu só venho movimentando e girando a bailarina, fazendo movimentos de sobe e desce, para estar fazendo esse movimento de onda. Na parte de cima, como sempre, uma espiral, e aí venho jogando um chocobolzinho para dar um acabamentinho. Então, esse segundo bolo aí foi o que era para ficar na cozinha, a parte de corte. Então, os 2 primeiros bolos já estão ok. Esse é o terceiro bolo, de aro 30 também. Esse já vai ser os de andar. Então, esse tom aí, eu já fiz um pouco mais claro. Engraçado que ficaram 2 bolos de um tom e 2 bolos de outro. Mas ficou degradê. Um bolo de um tom, outro bolo de outro, um bolo de um tom, outro bolo de outro. Então, ficou parecendo até que era combinado daquele jeitinho, mas não foi. Então, aí é bem simples. Eu vou fazendo o preenchimento com a manga. Depois disso, aliso o bolo e venho fazendo o heavy cake. O bolo com heavy cake fica maravilhoso. É uma decoração bem simples, mas que fica no final perfeito.
Nesse dia tava chovendo, foi uma semana que choveu bastante, trovejou, faltou energia, relampejou, aconteceu de tudo. E nesse dia eu tava, meu Deus, tomara que hoje Jesus segure essa chuva e esse tempo melhore. O tempo tava abafado e eu preocupada, não queria fazer o bolo muito cedo porque eu não tinha espaço para guardar na geladeira e para ficar exposto com o tempo, tudo isso eu não queria. Então eu já fiz o bolo, tinha vários bolos nesse dia também, já fiz o bolo de tardezinha. Então fui fazendo, deixando em cima da mesa, reservando e depois só fui montando. Vou levar vocês também para montagem no local da festa. Então aí eu venho fazendo em todos os bolos, esse mesmo espatulado e esse mesmo trabalho, porque todos vão ser esse efeito de wave cake. E eu tava bem preocupada com isso, mas graças a Deus, a rua, que ia ser o espaço do evento, sempre que chove, acaba com tudo. E é a rua de paralelepípedo, eu falei, meu Deus, tomara que o carro consiga subir, consiga passar. Mas graças a Deus, conseguimos chegar lá tranquilamente. Quando chegamos lá, começou a chover. E agora, quando chegou lá, cheio de bichinho. Aqueles bichinhos da luz, começando a grudar no bolo. Eu, meu Deus, que esses bichinhos deu uma trégua. Eu não podia apagar a luz porque estavam lá no espaço as pessoas terminando de arrumar. Não podia apagar a luz e eu não queria que o bolo ficasse cheio de bichinho, né? Desagradável. Anti-higiênico, eu tirava todos os bichinhos. Mas eu não ia estar lá para estar tirando bichinho. Meu Deus, que tudo dê certo. Então, esses daí eu já deixei com a estrutura, porque seriam que ia estar colocando os de andar, um por cima do outro. Fiz o guindaste tudo certinho. E foi isso. Além desses 6 bolos que eu fiz, também tive a encomenda de 100 maçãs. Foram 50 maçãs de chocolate e 50 maçãs de chocolate com glitter. O glitter é o que foi que eu fiz. Para não encarecer tanto, eu peguei o glitter, peguei o açúcar colorido e o glitter e misturei. Ficou lindo também. Na foto do final vocês vão ver no fundo, na mesa, a parte dos doces, as maçãs lá. Ficou maravilhoso. Esse daí já é o terceiro bolo de andar e depois desse só vai ficar faltando um. Para que eu não precisasse dar várias viagens, como eu tinha as maçãs e os bolos, e eu não tinha muito suporte nem ajuda para estar transportando, então o que foi que eu fiz? Eu pedi ajuda de minha irmã segurou um bolo, eu levei já 2 montados, e aí ficou faltando levar mais um bolo. Eu tive que dar 2 viagens porque tinha as maçãs e os bolos de corte. Mas aí o bolo de andar eu aproveitei o pequenininho, eu coloquei na mala e segurei na mão de Deus que chegasse lá tudo em paz. E graças a Deus chegou intacto. Vocês vão ver aí, acompanhem que vocês não podem perder o resultado dessa decoração. Lembrando que para fazer um bolo desse tem que ter toda uma estruturação, massa correta, recheio no ponto certo, bem estruturado, com o máximo de cuidado para que tudo dê certo, para que quando chegue lá que monte tudo, não dê problema, o bolo vire, o bolo cai, o bolo ceda, rache. Imagine um bolo de 4 andares pesado, rachar, ceder e os convidados chegar. Que climão, que situação fica para a confeiteira. Então, tomem bastante cuidado quando for fazer esse tipo de bolo, estruturação, pesquisem, estudem milimetricamente como é que vai ser, para que no final dê tudo certo. Então, esse é o último bolo pequenininho. O bolo de 4 andares foi 30 centímetros, 25, 20 e 15. E os outros 2 bolos foi 35 e 30. No total, dando 300 fatias de bolo. E nesse dia eu tinha 5 encomendas. Uma encomenda é esse, que são 6 bolos, um outro bolo de andar e outros bolos menores. Pense que minha mão eu já estava sem força na mão para estar apertando o chantilly na manga. O braço já estava doendo. Mas é gratificante, é recompensador. Se eu tivesse mais bolo para fazer, eu faria com todo amor do mundo, porque eu amo decorar bolo.
E mais do que decorar bolo, é ver a satisfação dos nossos clientes, é ver o sorriso no rosto, tanto dos clientes como dos convidados da festa, por ver um bolo arrumado, por ver um bolo bonito lá exposto. E um bolo saboroso também, né? Que é fundamental. E lembrando que bolo de 3 andares em diante eu já me responsabilizo em levar para montar no local, para não ter nenhum tipo de transtorno. Então aí agora vocês veem todos os bolos montados e agora lá vamos nós levar esse bolo para chegar lá e montar. Eu não mostrei para vocês sobrepondo um em cima do outro, mas eu já mostrei aqui como é que eu faço a sobreposição com os canos, usei pega-balão. Cheguei lá, fui encaixando com a estruturação o bolo no outro. Essa parte daí vai ficar enfiada toda no bolo, fazendo com que ele tenha mais estruturação e que não venha balançar nem para um lado nem para o outro, não ter esse tipo de problema. Quando eu chego lá, me deparo com o quê? Com a mesa que já deu problema comigo, que já acabou danificando o bolo de pasta americana que eu fiz, e eu não estava contente em colocar ele na mesa, mas a gente deu um jeitinho lá e foi falando com o pessoal da festa, olha, é desse jeito, se vocês concordam, eu boto. Se vocês não concordarem, eu não coloco. Eles concordaram com o risco, então eu coloquei. Para dar aquele glamour que não pode faltar, né? O brilho. Coloquei branco cintilante e agora para vir finalizando, encher esse bolo de borboleta. Muitas borboletas por volta do bolo todo. E essas borboletas combinaram bastante, porque não ficou a borboleta toda lilás, tem um toquinho de azul com um toque de lilás, aquele movimento. Então eu vou aplicando aí por volta do bolo todo as borboletas. Venho fazendo também, tirei os bichinhos, foi bom que os bichinhos que grudaram lá, naquela situação que eu tinha falado com vocês, dos bichinhos da luz, eu consegui colocar a borboleta para não ficar danificado o local. Então depois disso aí, eu vim com o chocobol, as pedrinhas maiores, as bolinhas maiores fui colocando na pinça e as bolinhas menores fui jogando aleatoriamente por volta do bolo todo. Aí eu fiz o acabamento da parte de cima, que enfiei o pega-balão para estar dando um acabamento, e agora não foi nem com a pinça, foi com a tesoura mesmo, que eu não levei a pinça. E assim vai ficando o resultado, vai ficando esse bolo espetacular. Não se esquece de deixar o like se você ficou aqui até agora. Deixa aí nos comentários o que você achou desse bolo. Vou deixar aqui também o resultado da foto profissional, porque aqui vocês estão vendo um bolo maravilhoso, né? Mas a foto profissional ele ficou impecável. Eu fiquei apaixonada. E vocês, o que acharam dessa decoração? Ali na mesa, na parte de trás, já tem os docinhos. E a maçã já de um lado. De um ladinho já tem a maçã com glitter. Aqui atrás a maçã com glitter. E do outro a maçã só com o chocolate na cor. Ficaram lindas. Em uma outra foto vai dar para ver melhor. E o resultado do bolo foi esse. Eu amei demais. Foi gratificante. Espero que vocês tenham gostado também. Todo em bolo. 4 andares todo em bolo. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Confere aí até o final para você ver em detalhes e a foto oficial.